Assista a um curso sobre Direito Processual Administrativo com a professora Isadora França Neves. Os temas abordados são as disposições gerais da Lei de Processo Administrativo, as competências, os prazos e a comunicação. A professora também vai falar sobre a instrução, as alegações finais, os recursos, o dever de decidir e as causas de extinção. Está no ar a aula 4. Olá, eu sou Isadora França Neves, professora da Universidade Católica de Brasília, advogada, mestre em Direito pela Universidade de Brasília e presidente da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da OABDF. Estou aqui apresentando um programa muito interessante, que é o programa Saber Direito da TV Justiça. Nós estamos tratando sobre processo administrativo e ao longo das últimas 3 aulas, essa agora é a 4ª aula, trouxemos coisas muito relevantes para você, operador do direito, que está buscando conhecimento nessa TV Justiça. Então, eu peço que vocês continuem aqui me acompanhando, porque nós vamos continuar trazendo muito conteúdo, muito interessante para você que está interessado nessa temática. Pois bem, em relação ao tema da aula de hoje, eu gostaria de fazer uma parte antes de começar, para que nós retomemos um pouco os conceitos da primeira aula. Nós trouxemos algumas considerações sobre a constitucionalização do direito administrativo, no sentido de que o ato administrativo ele deve perder o protagonismo para o processo administrativo. Isso é muito bem retratado no texto da professora Odete Medawar, no qual ela destaca a administração, o ato administrativo do ato ao processo, qual ela destaca essa perda de protagonismo quando a gente abre o olhar e consegue tirar a lupa do ato administrativo e enxerga o processo administrativo não apenas como uma sequência de atos concatenados para a produção de um determinado fim, mas principalmente como um processo de natureza constitucional, com ideal democrático de participação ativa das partes interessadas envolvidas naquele respectivo processo. Ainda a esse respeito, para bem ilustrar a diferença entre ato e processo, eu vou tomar a liberdade de trazer aqui uma alegoria que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello fez quando tratou sobre ato e processo. O ato, para o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é uma fotografia, é estática. E o processo seria um filme, um cinema, que seria a transmissão de vários atos em sequência com um objetivo em comum. Ocorre que, pelo menos na minha visão, ao longo desses 10 anos, quase 10 anos de exercício na atividade voltada para o direito administrativo, eu tenho observado que esse filme, ele não está um filme muito agradável do ponto de vista constitucional. Nós não estamos vendo um filme limpo, está um filme muito antigo, com muitas manchas. O que eu consigo perceber da análise de todos esses processos administrativos é que não estão sendo respeitadas as fases processuais, não está sendo respeitada a instrução processual, não está sendo respeitada a fase de alegações finais, tampouco o dever de motivação das decisões, que será objeto desta aula em específico. Na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma analogia, uma alegoria também a respeito dessa verificação do processo. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello diz que o processo é um filme. Na minha concepção, o processo ele deve ser entendido como um filtro, como se fosse um purificador de água, um purificador que deve atuar para deixar o ato administrativo livre de impurezas. Conseguem perceber essa lógica? O filtro legitimador do processo administrativo atuando para que o processo administrativo ele seja aquele copo de água límpida, ele não esteja com impurezas, ele não esteja com máculas. Então, o processo administrativo, na minha visão, ele deve ser visto como um agente purificador desse ato administrativo, que deve estar pautado pelos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, não apenas aquela defesa formal que só apresenta aquele documento, que nem é lido, que sequer é enfrentado, tem seus argumentos enfrentados, uma defesa que permita a produção de provas, uma defesa que permita a fase de alegações finais e que permita efetivamente o exercício de recurso, que não apenas
fique naquela mesmice de apenas reprisar os fundamentos anteriores, sem enfrentar de forma material os argumentos, os elementos, os fundamentos que o interessado levou para a administração pública. Somente dessa forma nós vamos conseguir superar esse conceito do Estado administrativo autoritário, um direito administrativo centrado em si mesmo, que não permite um ideário participativo e democrático. Nós precisamos do processo administrativo como instrumento purificador do ato administrativo. Somente assim nós poderemos alcançar os princípios constitucionais. Então, feito esse breve comentário que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, dessa alegoria, desse filtro purificador de água, eu quero que você tenha em mente, sempre que nós tratarmos de processo administrativo, que o processo é um instrumento de legitimação. E nós devemos usar o processo para que a água que nós vamos beber, essa água que vai sair depois desse processo de purificação, seja uma água limpa, sem máculas, sem vícios, tá certo? Somente dessa forma nós vamos conseguir usar adequadamente o processo administrativo sob a ótica dos princípios constitucionais. Feitas essas breves considerações, eu gostaria de entrar aqui no tema da aula de hoje. Nós vamos falar sobre o dever de motivação. O dever de motivação, ele está previsto no artigo 48 da Lei 9784 de 99, que dispõe que a administração tem o dever de decidir. Vejam, obrigatoriamente, a administração tem que se manifestar no processo, proferir um ato decisório. Nós vamos ver um pouco mais à frente que este ato decisório ele tem que ser devidamente fundamentado. Ainda a esse respeito, o artigo 49 da Lei 9784 de 99 dispõe que, após encerrada a fase de instrução, a administração pública deve decidir o processo no prazo de até 30 dias. Prazo esse que pode ser prorrogado por igual período, desde que devidamente motivado. Em relação a esse prazo, é importante destacar que é um prazo impróprio. Um prazo de 30 dias que não necessariamente, na verdade, muito raramente, ele é observado dentro da prática, do contexto da prática dos processos administrativos. Então, o que nós verificamos é que esse artigo, raras vezes, ele é aplicado. Mas é importante você conhecer esse artigo, porque se você conhece bem uma lei, você consegue aplicá-la para a defesa dos direitos, dos interesses dos seus clientes, dos jurisdicionados. Vou contar uma história pessoal muito interessante a respeito desse artigo 49 da Lei 9784 de 99 e como eu usei ele em um outro processo totalmente não relacionado com a minha área de expertise, que é o direito administrativo. Uma vez eu tive que entrar com um pedido de auxílio-doença para um familiar que estava precisando desse benefício, ou seja, um benefício previdenciário. Não tem muito a ver com o processo administrativo. Entrei com esse pedido, imediatamente o pedido foi negado e em seguida eu apresentei um recurso administrativo. A pessoa estava passando por uma doença muito grave e precisava daquele recurso financeiro com a maior brevidade possível. Nesse sentido, o artigo 49 diz que a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, prazo este prorrogável por mais 30 dias. Então, via de regra, até 60 dias é razoável esperar que a administração promova o ato decisório. Entendemos aqui também, especialmente quando nós estamos falando de um benefício previdenciário, que o INSS tem muitos processos, muito trabalho e um déficit de servidores que prestam um serviço adequado, um serviço bastante célere na medida do possível. Mas, de toda forma, nós temos do outro lado uma situação bastante delicada, no qual esse meu familiar estava precisando bastante desse benefício e a administração, no caso em concreto, o INSS, estava demorando para decidir o recurso. Então, até aquele momento, não havia nenhuma questão de mérito, era simplesmente uma demora da administração em fazer o seu dever de decidir. Nesse sentido, eu, como conhecedora da Lei 9784, imediatamente impetrei um mandado de segurança. Passados 60 dias, que seria o prazo de 30, mais 30 dias, impetrei um mandado de segurança
apenas para determinar que a autoridade decidisse o processo. Não havia ali nenhuma discussão de mérito quanto ao auxílio-doença, quanto ao fato de a doença ser passível de indenização nesse sentido ou não. Então, o que eu estava colocando ali era justamente procedimento. E o artigo 49 da Lei 9784 é bastante específico nesse sentido. 30 dias mais 30 dias. Se você é conhecedor da Lei 9784 de 99, você não vai ter problema se a administração estiver demorando muito para decidir o seu processo. Você pode usar dessa estratégia para fazer com que a administração decida efetivamente sobre aquele assunto. Porque, às vezes, a demora ela pode ser muito prejudicial para aquela pessoa que você está representando. Então, é muito importante que você conheça esse dispositivo da Lei 9784 de 99. E eu trouxe aqui um caso meu, pessoal, que não tem necessariamente nada a ver com direito administrativo. Era um caso de direito previdenciário, mas eu, como conhecedora da Lei 9784 de 99, utilizei a legislação e o conhecimento a meu favor. Depois dessas considerações, eu acho muito interessante nós retomarmos algumas coisas relacionadas com as fases do devido processo administrativo. Porque, vejam, eu coloquei para vocês que o processo administrativo, ele está fundamentado na noção de que deve ser proferido um ato final, uma decisão final. Então, vejamos, vamos retomar as fases do processo administrativo, dando como exemplo um processo administrativo de cunho sancionador, um processo que tenha como finalidade a aplicação de uma penalidade ou sanção àquele administrado. Na última aula, nós tratamos sobre as fases do devido processo administrativo. Nós falamos que, inicialmente, temos que ter uma notificação a ser encaminhada para a pessoa, para aquele administrado, para aquele interessado que vai atuar no processo. Dessa forma, essa notificação deve conter os elementos básicos para que ele tenha compreensão do que está sendo tratado dentro daquele processo. A ele será assegurado o direito de defesa, uma defesa que deve ser ampla, seguindo o que diz o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, o qual assegura aos litigantes em processos judiciais e administrativos a ampla defesa e o contraditório, com todos os meios e recursos a eles inerentes. Nesse sentido, tratamos também da fase de instrução, que infelizmente é uma das fases que é mais relegada no âmbito do processo administrativo, na medida em que muitos órgãos sequer fazem a instrução adequada do processo, apenas apresentam como uma questão meramente formal, colocam a fase de defesa e logo em seguida já chamam a parte interessada para alegações finais, sem nenhuma lógica processual, sem nenhuma lógica constitucional. E defendi que isso tem que acabar, que nós não podemos permitir que o processo administrativo não cumpra a sua função, qual seja a função de objetificar, de colocar a regra do jogo de uma maneira clara para que os administrados consigam exercer o seu direito, o seu contraditório e a sua ampla defesa em sua plenitude. Nesse sentido, comentei ainda da fase de alegações finais prevista no artigo 44 da Lei 9784, no sentido de que, após a instrução e antes da tomada da decisão, o administrado deve ser ouvido novamente, de maneira que possa comentar sobre a instrução processual. E após, nós temos a decisão que decorre do dever de decidir, no qual a administração deve fazer a sua decisão, registrando os motivos pelos quais ela entende tratar-se de um jeito ou de outro, optar por uma opção ou por outra, por apenar ou não apenar, por deferir ou indeferir. Isso é muito importante na medida em que a administração pública, ao exercer esse dever de motivação, ela deve fazê-lo de forma a respeitar os princípios constitucionais. Nesse sentido, eu gostaria de relembrar para vocês o que diz o artigo 3º, inciso 3 da Lei 9784 de 99, que assegura aos administrados, aos interessados no processo administrativo, o direito de formular alegações e apresentar documentos,
os quais serão objeto de consideração pela autoridade competente. Nesse sentido, vamos ler bem atentamente o que ele quer dizer com isso, o que esse artigo quer dizer com isso. Serão objeto de consideração pelo órgão competente, ou seja, é imperativo, é mandatório. O dever de decidir não é uma opção. A administração pública tem que necessariamente se manifestar sobre as questões que o particular está colocando na sua petição, na sua defesa e no seu recurso. Nesse sentido também, o STF possui um precedente muito relevante, que é o Mandado de Segurança 24268, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o qual trata da amplificação do direito de defesa sob o aspecto constitucional. Ou seja, o direito de defesa no processo, ele não se limita à informação e ao peticionamento, à manifestação e a saber quais são as próximas fases, mas sim também o direito de ter os seus argumentos efetivamente contemplados, ver os seus fundamentos analisados e rejeitados ou acatados. Isso nada mais é do que a amplificação do direito de defesa com base na lei maior, que é a Constituição Federal. Portanto, esse mandado de segurança foi muito importante na seara do direito administrativo. Anotem aí, mandado de segurança MS 24268, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. É um precedente muito importante para nós que conversamos agora sobre o processo administrativo. Portanto, esse dever de motivação expresso no artigo 48 da Lei 9784 é o que vai permitir justamente o controle da legalidade e do mérito desse ato administrativo, dessa decisão administrativa. O artigo 50 da Lei 9784 de 99 indica que em algumas situações a decisão administrativa tem que ser fundamentada, colocando as razões de fato e de direito pelas quais se entende que aquele posicionamento deve permanecer. Isso é, justamente a possibilidade de você colocar no processo quais são os motivos, qual é a motivação, por que a administração entendeu daquela forma. Apenas assim, a parte interessada vai conhecer o processo e ter a plena capacidade de questionar aquela decisão, seja via recurso administrativo, o qual nós já vimos nas últimas aulas, que deve ser endereçado à autoridade que proferiu a decisão, a mesma autoridade que proferiu a decisão, que possuirá o prazo de 5 dias para eventual reconsideração, e não fazendo, deverá encaminhar o recurso para a autoridade hierarquicamente superior, lembrando ainda que o recurso pode tramitar por até 3 instâncias administrativas, seja para questionar essa decisão no âmbito do Poder Judiciário. Isso é muito importante. Eu observo em algumas questões, em alguns casos que eu tenho atuado na minha atividade de advocacia, que muitas das autoridades, elas alegam uma pretensa separação de poderes com uma tentativa de fazer com que o mérito daquele processo, a decisão administrativa, eventualmente não possa ser abarcada, não possa ser objeto de controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Isso não é possível. Nós temos um princípio que se chama o princípio da inafastabilidade da apreciação dos atos do Poder Judiciário. É plenamente possível que o Poder Judiciário ingresse no mérito administrativo para tratar de questões como legalidade, como os motivos. Inclusive, nesse sentido, nós podemos até ir além e dizer que o Poder Judiciário ele pode controlar a própria proporcionalidade no caso de aplicação de algumas sanções, se assim entender que os motivos colocados não são suficientes para caracterizar, por exemplo, a aplicação de uma pena mais gravosa. É nesse sentido que nós não podemos permitir que uma alegação de uma pretensa separação de poderes possa impedir que esse ato administrativo, que essa decisão administrativa seja objeto de revisão pelo Poder Judiciário. Isso não é possível. Nós temos que trabalhar sempre com essa hipótese. Mas para que isso possa acontecer, é preciso que a decisão ela seja devidamente motivada. E nesse contexto, o artigo 50 da Lei 9784 de 99 dispõe
que ela deve seguir essa orientação. Ainda a esse respeito, nós temos também um parágrafo, na verdade, o parágrafo 1º do artigo 50, que também é aplicado de uma forma tanto quanto equivocada quando a administração pública faz o seu uso. O artigo 50, em seu parágrafo 1º, diz que a fundamentação ela pode consistir na remissão a outros documentos técnicos que a precederam, pareceres, notas técnicas, coisas que geralmente estariam ligadas à instrução processual. Essa é a chamada fundamentação per relationem ou aliunde. É uma fundamentação que vai se embasar nos documentos técnicos que antecederam aquela determinada decisão. Contudo, eu tenho severas críticas à forma como a qual a administração tem adotado o artigo 50, parágrafo 1º. Eles não têm utilizado esse artigo 50, parágrafo 1º com parcimônia. Eles têm adotado o parágrafo 1º com muita liberalidade, de forma que, na prática, quem tem feito as decisões tem sido a própria unidade que faz a instrução. Muitas das vezes, em vários processos administrativos, o que pude observar é que é apenas uma minuta de voto, de decisão, que já é colocada como sugestão e a autoridade decide em míseras 2 linhas, usando o parágrafo 1º do artigo 50 como uma forma de justificar aquela decisão. Mas nem sempre a nota técnica, o parecer, o documento que em tese teria analisado a defesa, a manifestação daquele acusado, nem sempre, na verdade, raras vezes, ela enfrentou a fundo os argumentos. Muitas vezes essas notas técnicas elas não são elaboradas por pessoas que têm uma formação jurídica. Na verdade, na maioria das vezes, elas são elaboradas por pessoas que têm uma formação técnica a respeito daquele assunto. E não raro, nós podemos ver que há parágrafos que colocam a questão jurídica como a ser decidida pela instância superior. Nós apresentamos uma defesa calcada em questões técnicas e em questões jurídicas, questões de mérito e também questões jurídicas. E as questões jurídicas, muitas vezes, elas não são sequer apreciadas pela unidade que é responsável pelaquela instrução. Então, o que ocorre? A unidade de instrução, ela deixa as questões jurídicas que são colocadas para análise da autoridade superior. E a autoridade superior não faz a análise dessas questões, porque se utiliza indevidamente do parágrafo 1º do artigo 50, fazendo remissão ao parecer técnico que lhe antecedeu, sem se atentar para o fato de que esse parecer técnico deixou de observar uma série de alegações da parte do interessado que deveriam ter sido devidamente observadas pela administração pública. Portanto, o parágrafo 1º do artigo 50 tem sido aplicado de uma forma muito irresponsável, na medida em que não está sendo adotado o procedimento correto, o procedimento que faz com que os princípios constitucionais eles estejam presentes também no processo administrativo. Processo administrativo esse que deve ser entendido como um filtro legitimador do próprio poder estatal. Não é possível permitir essa situação. Nós temos, enquanto operadores do direito, que trabalhar para que o processo administrativo seja de amplo conhecimento de todos, sejam particulares, sejam da administração pública. E não só conhecimento, mas principalmente a aplicação correta dessas questões e desses artigos que são tão relevantes, como eu tenho colocado aqui para vocês. Inclusive, a Lei 9784, apesar de já ser uma lei que está aí para completar os seus 25 anos, ela teve uma importante alteração legislativa no ano de 2021. Foram inseridos alguns artigos, os artigos 49A e seguintes. Eu vou ler aqui para vocês para que nós entendamos o que significa essa decisão coordenada, que foi inserida na Lei 9784 pela Lei 14.210 de 2021. O artigo 49A dispõe que, no âmbito da administração pública federal, as decisões administrativas que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que 1. For justificável pela relevância da matéria. 2. Houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório.
parágrafo 1º, indica que, para os fins dessa lei, considera-se decisão coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica, observada a natureza do objeto e a compatibilidade do procedimento e de sua formalização com a legislação pertinente. Essa decisão coordenada, eu entendo que ela vem em boa hora, na medida em que ela prioriza o princípio da celeridade processual. A decisão coordenada, ela busca tirar aquele prazo demorado que a administração pública geralmente demora, geralmente usa para proferir algum tipo de decisão. Ao invés de ficar passando por vários setores, qualificação técnica, depois a jurídica, depois uma outra, eles podem, quando precisar passar por 3 ou mais setores, existe essa possibilidade, essa inovação. Mas cuidado, a decisão coordenada, ela não pressupõe o fato de que vai haver uma responsabilização conjunta de todos. Cada autoridade responsável também vai continuar respondendo pela parcela que lhe cabe naquela determinada decisão coordenada. Cada uma dessas autoridades, em cada uma de suas áreas de expertise, também vai precisar colocar os motivos, só que essa motivação ela vai se dar em uma decisão conjunta, uma decisão coordenada, com o objetivo de agilizar o processo e ampliar a participação desses setores. Porém, é importante destacar que essa decisão coordenada ela não se aplica em todas as hipóteses. O parágrafo 6º do artigo 49A, ele indica que a decisão coordenada não se aplica à decisão de processos de licitação. Igualmente, processos de cunho sancionador relacionados ao poder sancionador. E também, essa decisão coordenada, ela não se aplica às questões, aos processos administrativos em que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. Ou seja, lembram que a Lei 9784, ela é uma lei que pode ser usada no âmbito da administração pública federal, direta ou indireta, e que também pode ser usada no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, quando do exercício da atividade administrativa. Pois bem, nós não podemos, segundo essa colocação nova aqui, essa inovação legislativa do artigo 49A, parágrafo 6º, inciso 3 da Lei 9784, que foi inserido após uma inovação legislativa no ano de 2021, nós não podemos fazer decisão coordenada quando envolvermos autoridades de poderes distintos. Percebem, então, que isso está limitado ao mesmo poder para ter essa decisão coordenada. Nesse sentido, a inovação legislativa ela vem em boa hora e ela coloca essas questões de forma a agilizar, a permitir a participação dessas unidades que devem decidir em conjunto, quando for o caso de haver a participação de 3 ou mais setores. Importante destacar ainda que os interessados no processo administrativo, que são qualificados lá no artigo 9º, eles também podem participar dessa tomada de decisões, mas apenas na condição de ouvintes. Aqui cabe a mim fazer uma crítica, pelo menos uma crítica construtiva, para que, eventualmente, esses pontos, essas questões, elas sejam melhoradas no futuro. Eu entendo que os interessados, e lógico, nós temos alguns mecanismos de participação, como consultas públicas, que permitem a ampla participação dos interessados. Mas vejamos, nesses processos de decisão coordenada, a princípio, eles participam apenas como ouvintes. Eles poderiam também apresentar alegações. Eu entendo, na minha leitura e na minha visão, que eles podem apresentar essas alegações posteriormente. Mas veja, se está no meio de um processo de decisão coordenada, talvez, na verdade, muito provavelmente, eu acho pouco provável que a administração pública leve em consideração necessariamente essas questões que estão sendo colocadas durante o ato de processo decisório. Portanto, essa participação como ouvinte, ela é válida, mas não necessariamente ela vai estar respeitando ainda uma possibilidade de à parte. Eu entendo que talvez isso deva ser lido sob uma ótica constitucional, permitindo a participação ampla e restrita dos interessados também nesse processo de decisão coordenada. Por fim,
para encerrarmos essa aula, vamos trazer algumas considerações sobre o artigo 50. Vamos olhar inciso a inciso e comentar as hipóteses nas quais o ato administrativo deve ser motivado. Vamos lá. O artigo 50, ele dispõe que os atos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando 1. Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. Esse inciso 1, ele é bastante abrangente. Basicamente, todo ato vai afetar uma esfera de interesses, tá certo? Então, basicamente, todos os atos, eles deverão ser fundamentados, salvo quando forem atos de cunho discricionário. Ainda assim, é importante dizer que esses atos de cunho discricionário, quando fundamentados, a motivação desses atos passam a ser parte integrante desse ato. Dessa forma, pela teoria dos motivos determinantes, o mérito administrativo ele também pode ser controlado. Caso aquela motivação que foi usada como princípio, que foi usada como justificativa daquele ato discricionário, ela venha a se comprovar, ela venha a se colocar como uma justificativa que não é válida, que não é real, que não é verídica. Então, portanto, nós temos aí a aplicação da teoria dos motivos determinantes, uma teoria que é bastante adotada e, principalmente em provas de concurso, ela costuma cair bastante. Vamos seguir nas outras hipóteses do artigo 50. O inciso 2 diz que os atos devem ser motivados quando imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. Esse é o que eu mais mexo na minha atividade como advogada. O artigo 50, inciso 2, dispõe que os atos devem ser motivados quando imponham ou agravem sanções. Nesse sentido, eu queria também fazer um apelo, chamar atenção para o fato de que, quando houver a possibilidade de agravamento de uma sanção, depois que a parte já foi ouvida, é imperioso que essa parte seja ouvida novamente, porque há a possibilidade de que a sua pena seja agravada e, portanto, aquela parte tem que ter o direito de se defender sobre essa nova acusação, tá certo? Então, fiquem com isso em mente quando nós formos avaliar as causas de motivação, conforme o artigo 50 da Lei 9784 de 99. Continuando, o inciso 3º, inciso 3 do artigo 50, diz que as decisões, os atos também têm que ser motivados quando decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. De fato, também é necessária fazer a devida motivação nesses casos. No artigo 50, inciso 4, nós temos que os atos devem ser motivados quando dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. Quando nós falamos de licitação, é muito importante que haja uma competitividade. Portanto, nos casos de dispensa ou de inexigibilidade, é imperioso que os motivos daquela questão, da inexigibilidade ou da dispensa da licitação, eles sejam colocados, uma vez que a regra da licitação é justamente a ampla concorrência para garantir um melhor preço, lógico, aliado também a critérios mínimos de qualidade técnica, conforme a forma e a modalidade de licitação que vai ser colocada naquele ponto. Portanto, processos em que nós vamos ter dispensa ou inexigibilidade de licitação, obrigatoriamente devem ser motivados. Igualmente, decisões, atos administrativos que decidam recursos administrativos, estes também devem ser motivados. A esse respeito, eu gostaria de lembrar para vocês que esses recursos administrativos, eles não podem ser delegados. Lembram das nossas aulas que nós tratamos sobre a competência? A competência, o artigo 13, inciso 2b da Lei 9784 de 99, ela impõe que não podemos fazer essa delegação de recurso. Então, quando nós vamos decidir um recurso, a autoridade ela não pode delegar essa tarefa, tá certo? Então, é sempre bom ter isso em mente. Quando nós falamos de recurso, nós temos duas coisas que têm que vir à nossa mente. Primeiro, essa decisão tem que ser necessariamente motivada. E segundo, essa decisão ela não pode ser delegada para uma autoridade hierarquicamente inferior àquela autoridade que deveria decidir. Se isso for feito, nós estaremos matando o recurso por si só. Nós estaremos tirando da parte o direito de recorrer. É por isso que nós não podemos delegar o recurso. Igualmente, se nós não motivarmos o recurso, nós também vamos estar tirando. Veja,
É só usar a lógica. Se não houver a motivação da decisão, certo? Que se refere ao recurso, nós vamos estar matando o recurso em si. Ele vai virar só mais um ato pro forma. Ele não vai fazer parte do direito processual sob a ótica material. Portanto, obrigatoriamente, uma decisão sobre um recurso administrativo deve ser fundamentada, beleza? Então, vamos seguir aqui. O artigo 50 também dispõe que os atos devem ser fundamentados quando decorram de reexame de ofício. O reexame de ofício ele ocorre quando necessariamente a autoridade, ela deve reexaminar aquela questão de ofício, por se tratar de uma matéria muito relevante, beleza? O artigo 50, inciso 7, diz que os atos devem ser motivados quando deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. É claro, você tem que fazer uma distinção. Por que aquilo ali não vai ser seguido? Por que aquela orientação jurisprudencial não vai ser seguida? Obrigatoriamente, esse ato tem que ser fundamentado. E, por último, mas não menos importante, o inciso 8º diz, inciso 8, diz que os atos devem ser motivados quando importem a anulação, a revogação, a suspensão ou a convalidação desse ato administrativo. Essas são as causas nas quais o ato ele deve ser necessariamente motivado. E voltando aqui para o parágrafo 1º, que é muito importante, vamos ver a redação dele, para que vocês vejam e trabalhem junto comigo essa questão da Lei 9784. Ele diz assim: a motivação ela deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir, não devendo. Eu observo muito isso, eles acabam esquecendo, a administração esquece da primeira parte do artigo e só aplica a segunda. Podendo consistir em declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que neste caso serão parte integrante do ato. Essa que é a fundamentação per relationem, o aliunde. Só que veja, não pode a administração pública usar apenas a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 50. Não pode simplesmente fazer remissão a pareceres técnicos que lhe antecederam, se esses mesmos pareceres não necessariamente observaram as devidas considerações da parte interessada. Não podemos permitir isso. A decisão, a motivação deve ser clara, explícita e congruente com a devida vênia. Eu observo muitas autoridades que fazem uma decisão de 2 linhas, apenas concordando com o parecer anterior, usando o parágrafo 1º do artigo 50 de uma forma totalmente equivocada. Não podemos permitir isso. Nós temos que pensar o direito sob a ótica constitucional. Portanto, eu tenho essa consideração muito importante para você, operador do direito. A motivação ela deve ser clara, explícita e congruente, e ela tem que ter o enfrentamento devido, o enfrentamento material das questões que a parte está colocando naquele processo. Não vejo nenhum problema de fazer remissão a pareceres técnicos anteriores, mas não podemos fazer disso uma regra. Ela diz que se pode usar isso. Pode, não deve, necessariamente. Isso não afasta o dever da autoridade, o dever da administração pública de fundamentar adequadamente os seus atos. Não é possível que nós esqueçamos tudo o que diz o artigo 50 e todos esses incisos que eu li aqui para vocês, para que nós possamos ter em mente isso e só lembrar da segunda parte do parágrafo 1º. Não é possível que nós esqueçamos os incisos do artigo 50 e a primeira parte do parágrafo 1º, que fala que a decisão deve ser clara, explícita e congruente, que a motivação deve ser clara, explícita e congruente, e esquecer disso e usar apenas a segunda parte, fazendo remissão a pareceres técnicos anteriores. Isso não pode ser admitido. E eu conto com você, operador do direito, que está aqui me assistindo na TV Justiça, nesse programa muito interessante a respeito da Lei 9784 de 99. Nós temos que pensar o direito administrativo e o direito processual sob a ótica constitucional. E por isso eu convoco vocês para que encaminhem esse vídeo, essas aulas, essas questões para algum colega, para que nós possamos debater sobre isso e levar essas questões, essas considerações para o maior número de pessoas possível. Na primeira aula, nós tratamos sobre as disposições gerais da Lei 9784 de 99
sobre a constitucionalização do direito administrativo e também sobre os direitos e deveres do administrado. Na segunda aula, nós entramos no mérito das questões sobre os prazos processuais, a forma de comunicação e os atos processuais. Na terceira aula, eu trouxe considerações bastante relevantes sobre as possibilidades de avocação e delegação de competências e em quais hipóteses elas não podem acontecer. Na quarta aula, nós trouxemos uma aula muito interessante sobre as fases do processo administrativo, fases essas que devem ser respeitadas e que, na minha prática, eu não tenho observado a administração pública fazer uso das devidas fases do devido processo administrativo, as fases de defesa, as fases de instrução, alegações finais e a fase recursal. Nessa aula de agora, eu busquei tratar um pouco sobre o dever de decidir, previsto no artigo 48 da Lei 9784 de 99, apontando como um prazo máximo, via de regra, o prazo de 30 dias, conforme o artigo 49 da mesma lei. E mais, o parágrafo 1º dispõe que esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 30 dias. Contudo, eu trouxe para vocês como é na realidade. Pouquíssimas vezes a administração vai cumprir esse prazo, de maneira que nós temos que conhecer essa lei e cobrar das autoridades a devida realização da decisão nesse prazo. Eu sei que muitas vezes não é possível, mas dentro de um critério de razoabilidade, muitas vezes nós vamos ter que procurar o Poder Judiciário para efetivar esse prazo, para que o administrado não tenha que esperar muito tempo para ter uma decisão sobre aquele assunto e, eventualmente, possa levar isso para discussão no Poder Judiciário, tendo em vista o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Comentamos ainda sobre a possibilidade de decisão coordenada, que foi uma inovação legislativa no ano de 2021, artigo 49A da Lei 9784 de 99, e a importância dessa decisão coordenada sob a ótica do princípio da celeridade e da efetividade também do processo administrativo. Por fim, nessa última aula, nós falamos também sobre a imperiosa motivação dos atos administrativos e os incisos do artigo 50 que tratam das hipóteses em que a motivação ela é obrigatória. O parágrafo 1º do artigo 50 também indica que a motivação ela deve ser clara, explícita e congruente, e ele autoriza que essa motivação ela possa fazer remissão àqueles atos pretéritos, aqueles atos técnicos, pareceres e notas que antecedem a decisão. Mas eu fiz uma ressalva em relação à forma prática como a administração pública tem usado esse parágrafo 1º do artigo 50. Eles têm se esquecido, infelizmente, da primeira parte e de todos os incisos do artigo 50. Situação essa que nós, enquanto operadores do direito, não podemos admitir, sob pena de ferirmos bastante, ainda mais, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Eu espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Na próxima aula, a nossa quinta e última aula, nós vamos trazer as hipóteses de extinção do processo administrativo e vamos fazer alguns comentários muito interessantes sobre o princípio da segurança jurídica. Eu convido você a continuar aqui comigo nesse programa muito interessante, patrocinado aí pela TV Justiça. Nesse sentido, eu queria encerrar essa aula, mas sem antes chamar vocês para resolver o nosso quiz, as nossas questões, para fixar o conteúdo dessa aula. Vamos para o quiz? Em relação ao dever de decidir, concluída a instrução de um processo administrativo, qual é o prazo para a administração decidir, segundo a Lei 9784 de 99, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Vejam, essa prorrogação, em tese, ela não deveria ser automática, ela deveria ser motivada, deveria ter uma motivação, uma explicação. Por que está demorando mais do que 30 dias? Pode ser um déficit de servidores ou uma quantidade muito grande de processo, não tem problema, mas essa prorrogação ela deveria ser motivada. Pois bem, vamos voltar aqui para as questões. Qual é o prazo que a administração pública tem para decidir? É o prazo de 30 dias, letra A? É o prazo de 60 dias, letra B? É o prazo de 90 dias, letra C? Ou é o prazo de 120 dias, letra D? Vamos lembrar da nossa aula.
O artigo 49 da Lei 9784 de 99 dispõe que o prazo para a administração pública decidir é de 30 dias, opção A, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. Isso é o que diz a legislação. Na prática, nós sabemos que não é sempre assim. Mas veja, se você for fazer alguma questão específica, questão de concurso, se você for ter que fazer alguma peça processual, o prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, desde que devidamente motivado. Então, a opção correta é a opção A. Vamos para a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Sobre a fundamentação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Item A. A autoridade tem o dever de decidir em prazo não superior a 30 dias, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos alegados pela parte interessada. Opção B. Os atos administrativos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de licitação prescindem de motivação. Opção C. Não se admite a fundamentação per relationem no processo administrativo. Ou opção D. Os atos administrativos que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções deverão ser motivados. Nós temos que assinalar a alternativa correta. Qual é a alternativa correta nesse caso? Vamos olhar opção por opção. Item A. A autoridade tem o dever de decidir em prazo não superior a 30 dias. De fato, isso está previsto em lei. Mas a segunda parte desse item é que é o problema. Sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos alegados pela parte interessada, não tem nada disso. Esse prazo de 30 dias previsto na legislação é um prazo impróprio. Não existe isso de se reputar verdadeiros os fatos alegados pela parte interessada. Não é definitivamente a letra A. Vamos para a letra B. Os processos administrativos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de licitação, de processo licitatório, prescindem de motivação. Essa palavrinha que é o problema nessa questão. Prescindem. Prescindem quer dizer que não precisa. Então vamos ler dessa forma. Os atos que dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório não precisam de motivação. Está errado, né, pessoal? A licitação, lembrem, a regra da licitação é a concorrência. Portanto, se eu não vou ter uma licitação, seja por dispensa, seja por inexigibilidade, eu preciso necessariamente motivar aquele ato. Portanto, não é a opção B. Vamos à letra C. Não se admite a fundamentação per relationem no processo administrativo. Também está errada. O artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784 expressamente autoriza essa fundamentação per relationem no processo administrativo. Então, nos resta a letra D. Os atos administrativos que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções deverão ser motivados. Sim, certa resposta. A resposta correta é a alternativa D. Vamos para a próxima questão e a última da aula. Essa questão é uma questão para a gente completar lacunas conforme essas opções aqui. Então vamos lá. O Estado, no sentido amplo, é a sociedade política e juridicamente organizada em determinado território dotado de soberania. O governo, por sua vez, é um núcleo estratégico ocupado de forma temporária por indivíduos que definem os objetivos, diretrizes e metas do Estado. E a administração pública é a máquina estatal que viabiliza a vontade política no governo. Com base no texto acima, preencha as lacunas da assertiva abaixo. Esse é o tipo de questão que bota aquele texto bem grande só para você cansar. Mas é importante você ler atentamente e depois colocar as opções aqui embaixo. Vamos juntos, vamos comigo. Com base no texto acima, preencha as lacunas da assertiva abaixo. A necessidade de se tornar a administração pública coordenada e ágil é definida como dever de... Vamos aqui para baixo. Eficiência, lealdade, probidade, agir. Vamos continuar. Tal dever está permeado por uma razoável liberdade de atuação
que é identificada como poder discricionário, regulamentar, discricionário ou hierárquico. A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é... Vamos ver novamente? A segunda está bem fácil. Olha só, o dever, tal dever está permeado por uma razoável liberdade de atuação. O que é essa razoável liberdade de atuação? É o poder discricionário. Então, nós já tiramos a opção B e a opção C. Então, nós temos eficiência e nós temos probidade. Discricionário, nós temos certeza que é a segunda opção. Vamos ler novamente. A necessidade de se tornar a administração pública coordenada e ágil é definida como dever de eficiência ou probidade. Nós já sabemos que a segunda parte, que está permeada por uma razoável liberdade de atuação, é discricionário, é o poder discricionário. Agora, qual é o princípio que está relacionado com a necessidade de tornar a administração pública coordenada e ágil? É o princípio da probidade ou é o princípio da eficiência? Princípio da eficiência, né, pessoal? Opção correta é a letra A, é a que melhor se enquadra nesse caso. Então, sempre que vocês estiverem na dúvida nessas opções duplas, pelo menos se vocês souberem uma, vocês já conseguem eliminar as demais questões que estão erradas, beleza? Essa foi a nossa penúltima aula. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Espero vocês na próxima aula. Até a próxima! Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.